que os escravos se organizassem em partido político. Por isso que a gente pastor. Depois da libertação, você sabia que negro não votava? Eu não votava, nem mulher também. Por quê? Porque falou, não, imagina. Se esses caras todos votar, eu estou morto, eu perco de lavada. Então, começou a deixar os negros fora da votação. Foi uma conquista. Agora, se a gente não teve consciência ainda de utilizar o nosso voto da forma correta, tá certo? Eu não vou jogar a criança, é mais ou menos assim. A gente joga água suja fora. Às vezes, a gente quer jogar a criança junto. A gente não ganha nada. Então, eu vou conversar com o meu cunhado, ele vai votar, ele precisa votar. Primeiro que a capoeira não é dele, certo? A capoeira não tem dom. É dele como mestre, como a figura da capoeira, tem que participar, certo? Dar a opinião dele e ouvir a opinião dos outros. Esse negócio de capoeirista, eu falo o que pensa e não escuta. Os outros querem falar sobre o que ele pensa, para mim não é jogo. Uma palavra, mestre, vamos ler. Bom, pessoal, falar depois do mestre Ginásio, que é uma lenda ali na capital de São Paulo, é complicado. Falar aqui numa mesa, essas figuras aí, são irmãos, o mestre Miramã, Rosa, quer dizer, é uma responsabilidade grande. Mas a gente precisa pesar um pouco as palavras, analisar um pouco as palavras do mestre Ginásio. Se a gente for pegar a trajetória da capoeira, os grandes marcos na história da capoeira são marcos onde a política estava presente. Hoje, a gente está aqui lutando para tentar resgatar um texto aqui que o Jair mandou via internet, mas não estamos conseguindo, com toda a tecnologia, mas não estamos conseguindo resgatar o texto, entendeu? Agora, se pensa bem, o mestre Pastinha, hoje a gente sabe que organiza aí batizado, viaja, tem responsabilidade de grupo aí, a batalha que é para sair de Marília, vir para cá, de se mobilizar, de se organizar. O mestre Pastinha conseguiu nos anos 60 e a África. Vocês acham que ele foi tirando dinheiro do bolso dele? Vocês acham que não teve um envolvimento político para ele poder chegar até a África? Entendeu? Outra coisa. Para a capoeira sair da marginalidade e ser reconhecida como um esporte nacional, entendeu? O mestre Bimba se despediu de casa, achando que ia ficar preso para ir falar com o Getúlio. Getúlio era um político, era o presidente da República, entendeu? Ele foi um divisor de águas, antes e depois daquela apresentação que o mestre Bimba deu lá em todos os cantos, em todos os lugares, entendeu? Os grandes batizados de capoeira, ou era uma escola, ou era um espaço público, e sem esse contato com a política a gente não consegue fazer nada. Outra coisa que é importante dizer, Rosa, você não lembrou, quando a ditadura militar, entendeu, mobilizou alguns mestres em São Paulo, foi a primeira capital, o primeiro estado que a capoeira se organizou, entendeu? Quando a ditadura militar reuniu esses mestres para organizar a capoeira de São Paulo, a capoeira de São Paulo estava unida. A partir daí houve um racha na capoeira, porque a capoeira passou a ser domesticada pela ditadura militar, entendeu? E no racha daí nasceu Capitães de Areia, com Amidas Areia, que foi perseguido, preso, tomou porrada no Douglas e no Doipode, entendeu? Nasceu o Grupo Cativeiro, outros homens, como Luiz Medicina, também na Bahia, foi preso, foi perseguido, porque não estava contra a ditadura militar. Nós sabemos o que a ditadura militar fez com esse país. Nós sabemos de quantos homens trabalhadores foram assassinados, mortos, artistas, poetas, cantores, padres, freiras e capoeiristas. Tá? Como a maioria dos capoeiristas eram pessoas simples, o nome não aparece na estatística. Não aparece porque morreram mais um marginal, não foi morto aí, ó. Entendeu? Enterrados em valas clandestinas. Nós sabemos que o grande atraso do Brasil no quesito cultura, no quesito esporte, no quesito administração, no quesito de investimento, se chamou ditadura militar.
participei da luta pela anistia, pela volta daqueles que foram expulsos do Brasil. Em 76, eu tive que sair do Brasil, senão eu seria morto também. Acabei preso no Peru, expulso do Peru e voltei ao Brasil. Vocês imaginam, gente? Aí vem aqui uma pessoa que eu admiro dizer que a ditadura foi a melhor coisa que aconteceu com a capoeira. Isso, eu gostaria que o mestre tivesse aqui para me dizer que isso é um absurdo. Entendeu? Na realidade, o que a ditadura tentou fazer foi domesticar a capoeira. Fazer da capoeira uma filha da ditadura. Assim como a princesa Isabel tentou, com uma assinatura, dizer que ela é que estava libertando os escravos. Portanto, dane-se Zumbi, dane-se Gangazumba, Dalactu, Chocatume e tantos outros homens e mulheres que lutaram pela liberdade do negro no Brasil. E dane-se com isso tudo, a capoeira também. Então, acho que a gente tem que dizer o seguinte: a gente tem que dizer um basta a isso tudo, sabe? Nós temos que hoje, como disse o Baraúna, da maneira dele, ele disse uma coisa que eu disse lá em Guarulhos, que é o seguinte: nós não podemos esperar agora, na realidade que nós vivemos, que venha aqui um novo Bimba, um novo Pastinha, para dizer para nós o que nós temos que fazer para a capoeira. Somos nós que temos que dar o destino para a capoeira. Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade, entendeu? Nós não estamos dizendo aqui, vote no partido porque ele vai fazer as melhores coisas para a capoeira. Nós chamamos todos os candidatos a deputados e a governadores. Só o Padilha veio. Entendeu? Grande coincidência. Assim como só o Lula conseguiu fazer um projeto que tirou da marginalidade uma série de práticas culturais e colocou, deu ênfase, deu investimento, precisa mais. Por isso nós estamos lá em Brasília e defendemos uma moção que foi aprovada pela unanimidade dos mestres da terceira Conferência Nacional de Cultura, onde nós dizemos o seguinte: um grande passo já foi dado. A capoeira é hoje um patrimônio histórico material do Brasil, um patrimônio cultural do Brasil. Mas isso não basta. Nós precisamos de uma linha de fomento, sabe? Nós precisamos de um plano nacional de capoeira, de recursos para pesquisa, para organização, para divulgação, fruição, ensino e prática da capoeira. Sem isso, meu chapa, a gente não vai caminhar. Sem isso, Pradella, a gente vai ter que ficar se aliando aos fazendeiros no interior para poder ensinar a nossa capoeira. Sem isso, a gente vai ter que ficar transformando os nossos projetos em franquia, como alguns grupos já fizeram, tipo o McDonald's da capoeira. Falei pro meu grupo, tá aqui, ó, a cor é essa, né? Você vai cobrar tanto, paga royalties para mim. Entendeu? Nada contra ganhar dinheiro com a capoeira. Eu acho que o bom profissional tem que ser pago e muito bem pago por aquilo que faz. Entendeu? Nada contra. O que nós não podemos permitir jamais é que a capoeira se transforme numa mercadoria barata, como uma prostituta que se espalha pelo mundo sem conteúdo, sem história e sem compromisso com seus fundamentos, com a sua essência. Entendeu? Então, gente, é com base nisso que eu vejo, Jair. Eu vejo o tamanho da nossa responsabilidade, sabe? Nesse congresso que nós vamos fazer agora. Porque eu tenho certeza que o mestre Binatti não é o único que pensa desse jeito. Não é o único que leva a capoeira, deu uma contribuição grande com a capoeira, mas que hoje não quer responsabilidade com ela. Entendeu? Então, o Rosa disse muito bem, sabe? Essa juventude que está aqui, tá? Eu gostaria de fazer parte dela, mas eu não faço mais, tá? Já estou beirando meus 60 anos, entendeu? Essa juventude que está aqui, entendeu? Tem uma responsabilidade histórica. E esses mestres que estão aqui, aqueles que gostariam de estar e não puderam vir por causa do dia, eu, por exemplo, remarquei aulas e compromisso, porque nosso compromisso era para amanhã. Eu só vi 2, 3 alunos meus aí já foram embora, porque o nosso compromisso era para amanhã. Amanhã eu vou ter que ir lá na academia e dizer para o pessoal: olha, não era hoje, foi ontem, tá entendendo? Desculpem, porque as pessoas vão para lá amanhã, tá entendendo? Então, a nossa responsabilidade agora é, além de cuidar do dia a dia, do oxigênio da nossa academia, é cuidar dos destinos da capoeira. É cuidar dos destinos da capoeira. E o destino da capoeira não é responsabilidade só do Baraúna, só da República do Palmares, só do chocolate, não.
é de nós aqui, é nosso. E é assim que nós estamos aqui, esse, no meu entender, é o espírito desse novo congresso. Nós marcamos nossa atividade para começar agora e terminar meio-dia. Então nós estamos acelerando por conta da entrega do espaço. Vocês viram que está em obra aqui. Isso é bom para todos nós, porque a Faculdade Municipal vai crescendo, nós temos um parceiro também que fortalece a nossa vida. Nós temos escrito o Mestre, depois o ginásio. Mas antes eu queria dizer o seguinte, eu achei aqui um texto. Abra a escrever, vamos lá. Tico. O Rosa não tem para mais aí. Tico. Eu, Ginásio e Padela. Mais alguém? Chocolate e Lego. Chocolate, velho, Boneco, Léo e Ré. Quem mais? Chocolate também se inscreveu. Quantos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alguém quer mais fazer da palavra? 7. Então é o seguinte, nós vamos dar. Nós vamos. Só vai ter uma mulher inscrita? Só uma? Joga. Quem ou se inscreve agora ou fica na próxima reunião. Se inscreve para a gente controlar o tempo. Fechou no Joca. Ali, ó. Marcos acabou. A minha proposta é 3 minutos para cada um, tudo bem? 8 vezes 3, 24, meia hora. Então é o seguinte, rapidamente para vocês falarem sobre isso. A carta nossa é o seguinte. Deixa aí, tá pronto. Vamos anotar porque nós não conseguimos imprimir. Excelentíssimos senhores candidatos ao governo do Estado de São Paulo, considerando as resoluções do 4º Congresso Estadual de Capoeira, que deliberou sobre a apresentação das propostas aos candidatos ao governo de São Paulo, considerando que existem em nosso estado cerca de 900 mil praticantes de adeptos, espalhados por mais de 3.500 academias, escolas, praças, grupos, instituições públicas e privadas, em 600 dos 645 municípios do estado. Então, esse é o número. Nós temos 645 municípios em 600 dias de capoeira. Então, Pinato tem razão quando diz que tem mais capoeiristas do que praticantes de futebol. Claro que a gente inclui os capoeiristas amadores. E no futebol, nem sempre os vazianos são inclusos nas contas, certo? Então, é temerário comparar um com o outro, né? Porque o futebol está há mais tempo, há mais tempo com força. Considerando o reconhecimento em 2008 pelo governo do presidente Lula, a gente tem que dar nome aos bois, da capoeira como patrimônio cultural brasileiro, considerando a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que destaca a capoeira como esporte de criação nacional, considerando ainda um projeto de lei que inclui a capoeira nas escolas, aprovado por unanimidade pelos deputados na Assembleia de São Paulo e vetado pelo atual mandatário do Palácio dos Bandeirantes, considerando finalmente que somos cidadãos e cidadãs conscientes do nosso papel de formadores de opinião e podemos, mais do que muita gente pensa, influenciar de forma decisiva as eleições de outubro, apresentando as nossas propostas e, em torno delas, reivindicamos compromissos de acordo com as condições legais que vigoram em nosso país. A. Apoio à luta para a aprovação
do PL 3109 com o nosso substitutivo, que garante a ação plural, diversificada e autônoma da prática da capoeira em nossa pátria. B. Apoio ao PL que indica a inclusão da capoeira nas escolas com base na Lei 10.639 e o incentivo à sua difusão enquanto esporte educacional. C. Constituição de um Fundo Estadual de Esporte e Cultura para fomentar de forma democrática e equânime as atividades da capoeira, artes marciais, modalidades esportivas e cultural em nosso estado. Nós achamos que é importante ampliar para não ficar isolada a nossa capoeira, porque a gente tem apoio das outras artes marciais. D. Participação da capoeira nos conselhos estaduais de cultura, esporte, educação e turismo do estado de São Paulo. E. A realização coordenada pela Secretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Educação e as entidades representativas da capoeira do estado, um campeonato estadual de capoeira, bienal, regular e incentivado. F. A realização de um festival anual de capoeira e sua vertente cultural e artística. G. Criar a Semana Estadual de Capoeira. H. Ratificar o dia 3 de agosto como Dia Estadual da Capoeira, conforme aprovado pela ANESC, Assembleia Legislativa, em 1985. Legado do Paulo Emílio. E construir, em parceria com os municípios paulistas, praças para a prática de capoeira, a exemplo do que foi feito na cidade de Bauru. Bauru foi construída uma praça chamada Mestre Pimba, que é uma beleza de praça. O poder público municipal construiu a praça e quem definiu os critérios de formato dela foi a comunidade capoeirista da cidade. Você esteve lá e sabe disso. Eu sei quem teve lá uma bela praça, encabeçada pelo Alberto Bauru, que é o nosso companheiro lá da direção, e fez, é um sucesso, que a praça é limpa, organizada e é usada para a capoeira prioritariamente, mas para os outros eventos culturais da cidade, porque ela tem um formato de roda que é muito bonito. Então nós queremos que essa prática seja difundida pelo Estado, com apoio do governo do Estado, porque ele pode fazer isso em parceria com o município. É mais fácil ele fazer isso no governo do que nós indo até o município fazer. Ponto. Essa aí é a proposta que nós apresentamos a vocês como proposta nossa para apresentar os candidatos. Qual é o encaminhamento que eu faço? Quem tiver proposta de adendo, aí encaminha para nós aqui no meu e-mail, jairojjunior@uol.com.br, que a gente acrescenta. Só peço a vocês que considerem os aspectos legais da proposta. A gente não pode, por exemplo, propor coisa que o governo não pode fazer, não é da alçada dele. Por isso a gente restringe a lei. Nós colocamos de acordo com a lei vigente do país, porque ele não pode fazer tudo, tem coisa que tem que passar pela Assembleia. Tudo bem? Então esse é o conjunto de propostas que nós vamos apresentar ao candidato a governo. Aos candidatos a deputados e senadores, nós vamos retirar da proposta o que não é da alçada dele. Por exemplo, o que não é função executiva. O que é função executiva? Fazer o campeonato estadual de capoeira. Não é o deputado que faz isso, é o governo. Criar, fazer o festival anual cultural de capoeira. Não é o executivo. O que é que cabe ao deputado? Legislação, representação e fiscalização. O deputado tem 3 funções básicas: representar os eleitores, fazer leis e fiscalizar o executivo na aplicação das leis do executivo. Então, com base nessas premissas, nós vamos apresentar aos candidatos que nós consideramos
seja de confiança na capoeira, a proposta para que a gente faça e ajude a companheira nos termos dito pelo companheiro Rosa aqui, tá certo? Esse critério dele está bem definido, na minha opinião. Que, aliás, ele tem. Mestre Rosa, você pode falar, você faça um reparo. Ele não pode falar que é ovelha dele na capoeira, porque isso é um elogio. Entendeu? Ele tem que falar que é o rebelde da capoeira. Ovelha negra, porque ele é racismo. Essa, você veja que essa é uma frase racista. Mas eu entendi o conteúdo da preocupação desse Rosa, e acima e embaixo que ele falou, quer dizer, acima e embaixo sem ler. O mestre Rosa é um dos mestres que nessa trajetória de 12 anos, eu não só aprendi a respeitar e admirar, porque ele é um mestre que não tem vergonha de dizer que aprendeu e não tem vergonha de dizer quanto que precisa aprender. O mestre que faz isso, na minha opinião, merece com honra o título de mestre. Porque o pior mestre é aquele que acha que já sabe tudo. Então eu queria uma salva de palmas aqui para o mestre Rosa. O mestre Bambolê, pela ordem, quem fala agora, o mestre Odolato, é isso? Eu vou pedir para o mestre Rosa controlar o tempo. 3 minutos. 2 minutos você fala, 3 minutos joga o microfone na cabeça. Já está contando, hein? Isso. Ó, cheguei aqui. Bom dia a todos e a todas. Pode ser boa tarde? Já passou do meio-dia? Já passou. Almocei aí. Ao meu tempo, interrompe não. Bom, eu tenho pouca coisa a dizer aqui. Fizemos a conferência na cidade de Guarulhos, onde já estamos colhendo, viu, Jair? Alguns frutos. Colocamos já o projeto do secretário da Educação, onde já foi aprovado. 20 escolas, no segundo semestre, já começa o projeto dentro da capoeira, a capoeira dentro das escolas. Então, quando o mestre Pinhatti fala que a política não acredita, mas na política, não acredita isso na política. Poxa vida, eu fiquei ali decepcionado, eu até estava conversando ali com o Rosa, com o mestre Quilombo ali. A gente fica meio decepcionado com isso, porque a vida da gente é uma política, né? E na época dos militares, eles ajudaram a federação sim, muito, né? Mas pouco apareceu. Então o mestre Pinhatti era o presidente, tá? Só para que vocês possam ter essa ideia. Que eu participei da Federação Paulista, fui conseguir os campeonatos e na Liga Guarulhense, quando começou, eu fui um dos presidentes, fundadores da Liga Guarulhense, onde tivemos também a confederação, que infelizmente, né, eu digo infelizmente com conhecimento de causa. Então, nós precisamos muito da política, demais, não dos políticos, a gente precisa da política. Mas a gente precisa saber também quem a gente coloca lá. Quando Jairo diz aqui que cada cidade tem que ter um capoeirista, né, eleito, vereador, quem sabe consegue uma secretaria, mas só que isso aí é luta, batalha. Que acontece o quê? Política. Que a gente precisa do quê? Da política, mas uma política aberta, onde a gente pode estar se ajudando uns aos outros, cada um na sua cidade. Joca me ligou essa semana, foi Joca. Me ligou na quarta-feira para falar que conseguiram lá em Imbu. Pô, maravilha. Eu já falei com o secretário, viu? Naquele mesmo dia eu estava com ele. E eu já falei com o secretário de Imbu e ia ligar para ele aqui. Viu? É dessa forma, gente. Só para vocês terem ideia do que está acontecendo no meio da capoeiragem. Né? Que ele me ligou dizendo que o secretário lá aprovou e que ia ligar para o secretário de Guarulhos para dizer como é que estava a capoeira lá dentro das escolas. E ele está adorando o secretário. Né? Porque estamos fazendo, com a ajuda de alguns, sempre tem os espíritos de porco, né? Querendo atrapalhar a gente. Quem foi na conferência viu. Quem foi na conferência viu, né, mestre? Eu estava presente. Depois, no final, vieram pedir desculpas, porque o caminho era aquele mesmo. Conseguiram abrir um pouco os olhos, deixar o eu, né? O eu. Eu não sou nada dentro da capoeira, mas eu posso estar ajudando, se eu vir com esse propósito. Então, a ideia aqui, galera, veio pouca gente, mas esse pouco consegue mover montanha.
né, em cada uma das cidades. A gente tem que fortalecer ainda mais, tá? Jair, conta aqui comigo com a cidade de Guarulhos, a gente está lá representando, está falando o nome da cidade. A gente tem cacife para falar isso, quem conhece, a gente sabe muito bem, né? Estamos à disposição. Inclusive a gente vai ter até mais uma reunião lá com o secretário para estar martelando de vez, tá? Quem? Deu. Obrigado, gente. Você preocupado, Boa tarde a todos e a todas. Gente, na verdade assim, quando o mestre Pinati comentou essa situação, ficou muito mais fácil para a gente falar, né? Porque às vezes a pessoa faz uma crítica, e tem a crítica, a gente tira dela um bom exemplo como crítica construtiva, e ele fez uma crítica construtiva. O mestre Pinati, com toda a experiência que ele tem, na idade que ele tem, realmente às vezes desanima. Como eu falei com o mestre Rosa no comecinho, desde o primeiro congresso que teve, eu estava lá presente, chega uma hora que a gente fala, puxa vida, fica difícil, mas fica difícil para aquele que não quer lutar, de forma nenhuma. Então acho que a palavra do mestre Pinati foi muito importante para nós, para que a gente possa usar da palavra do grande sábio que é o mestre Pinati, coisas boas. Então a gente não vai desistir de forma nenhuma, como o mestre Pinati desistiu, tá? Ele tem os motivos dele, com certeza tem, mas nós não temos os mesmos motivos que o mestre Pinati tem, muito pelo contrário.